O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: Numa cidade havia um juiz que não temia a Deus, não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: Faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim ele pensou: Eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha agredir-me. E o Senhor acrescentou: Escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que de dia e de noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa, mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. O Catecismo da Igreja Católica é dividido em 4 partes. A primeira parte é o que nós cremos, os 12 artigos da fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, das coisas visíveis, invisíveis, etc. O credo niceno-constantinopolitano, que é explicado detalhadamente. A segunda parte do catecismo fala da liturgia, da celebração daquilo que nós cremos, os 7 sacramentos: o batismo, a crisma, a Eucaristia, a confissão, a unção dos enfermos, o matrimônio e o sacramento da ordem. Lex credendi, lex celebrandi, aquilo que nós cremos e aquilo que nós celebramos. A terceira parte do Catecismo da Igreja Católica fala daquilo que nós vivemos, lex vivendi, os 10 mandamentos. João 6, versículo 63, as minhas palavras são espírito e vida. É preciso viver o que cremos e o que celebramos. Porque em Mateus 7, versículo 21, está escrito: Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Tiago 1, 22, está escrito: Sede praticantes da palavra, não apenas ouvintes, porque isso significa enganar vocês mesmos. Nós cremos, nós celebramos, nós precisamos viver. Isto é amar a Deus. 2 pontos. 1 João capítulo 5, versículo 3. Isto é amar a Deus. 2 pontos. Observar os seus mandamentos. João capítulo 14, versículo 15. Jesus diz assim: todo aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Vamos dizer juntos?
Todo aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Não tem como você dizer que crê se você não recebe os sacramentos. A fé é importante, sim, mas a fé nos leva aos sacramentos. Todo aquele que crer e for batizado será salvo. Entende? Fé e sacramentos. Todo aquele que crer e for batizado será salvo. Marcos capítulo 16, versículo 15. Então, a fé católica, a palavra católica significa total, completa, plena, não pode faltar nada. Nós cremos em Deus unitrino, nós celebramos os sacramentos com a graça de Deus, não por nós mesmos, com a graça de Deus, vivemos os seus mandamentos. E para sustentar a nossa fé, que é imbuída de uma vida sacramental e de uma vida de caridade a Deus e ao próximo através dos 10 mandamentos, nós precisamos de uma vida de oração. A quarta parte do Catecismo da Igreja fala da vida de oração, lex orandi, lex orandi. Então hoje a liturgia está falando para nós sobre a oração. E os santos falam coisas belíssimas sobre a oração. Santo Afonso tem um célebre livro, já falei para vocês, mas não canso de dizer, a oração de Santo Afonso de Ligório. E o que ele diz nesse livro? Quem reza se salva, quem não reza se condena. Vamos repetir? Quem reza se salva, quem não reza se condena. E Santo Agostinho diz assim, quem para de rezar, começa a pecar. Quem começa a rezar, para de pecar. A única forma de nós pecarmos menos e até não pecarmos é se tivermos uma vida de oração. Sem a oração não vem a graça de Deus. Repita com o padre, sem oração, sem o trato pessoal com Deus, sem a fé se não colocar a fé em prática, a água viva do Espírito Santo fica reservada para aqueles que rezam. E é muito simples entender, queridos. Na sua casa tem água, na sua casa tem geladeira, na sua casa tem caneca, tem copo? Tem. Mas se você não levantar o bumbum do sofá, não for lá abrir a geladeira, não pegar a água, não colocar na caneca, não ir lá na talha de água, você vai morrer de sede. Em João 7,37 está escrito, todo aquele que tem sede, venha a mim e beba, e do seu interior manarão rios de água viva. E oração não é outra coisa, diz Santa Teresa de Ávila, tratar de amor com aquele que eu sei que me ama. Mas para a gente ter uma vida de oração, antes nós precisamos renunciar a nós mesmos. Renunciar a nós mesmos significa dizer não para a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. 1 João, capítulo 2, versículo 15. Tudo aquilo que procede do mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não provém de Deus, mas do mundo. O mundo passa com as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Diga com o padre, nós temos dificuldade de rezar. Porque infelizmente estamos cercados de hedonismo, materialismo e relativismo. O hedonismo é o prazer pelo prazer. Materialismo é sempre querer mais,
sempre querer viver e se sentir e se satisfazer pelas coisas materiais. E o relativismo é onde que o sujeito se coloca acima da igreja. Pelo relativismo nós temos os cismas, pelo relativismo nós temos as heresias, pelo relativismo nós temos apostasia. Pelo hedonismo você vai vendo cada vez mais uma sociedade que se embebeda, se entorpece com drogas, com bebida, com pornografia, com prostituição. Materialismo é algo, infelizmente, que parece que é normal, é porque eu tenho que preocupar com as minhas contas, eu tenho que preocupar com a minha família, eu tenho filho para dar de comer, eu preciso pagar as minhas necessidades. Aí a pessoa fica agitada, a pessoa fica preocupada, e por conta, infelizmente, de uma tendência cada vez maior de querer ter segurança em tudo, a pessoa não reza ou não reza como convém. Então Jesus está contando uma parábola para dizer para nós que nós não devemos desistir da oração. Lucas 18, versículo 1, é preciso rezar sempre, sem deixar de fazer. E o livro do Êxodo, no capítulo 17, está narrando para nós esse episódio pitoresco, onde Moisés está com os braços levantados, sustentados por Araão e Hur, que eram 2 sacerdotes. Enquanto eles sustentavam os braços de Moisés, Israel vencia a batalha no campo aberto. Quando Moisés abaixava os braços, os inimigos amalequitas vinham e venciam Israel. Então a igreja está mostrando para nós, a Bíblia está mostrando para nós, o catecismo está mostrando para nós que a oração é um grande combate. Combatei o bom combate da fé. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12. Combatei o bom combate da fé. Não é à toa que o Santo Padre Pio chamava o rosário de la arma, a arma. La arma. É com esta arma, dizia o Padre Pio, a arma do rosário, que nós venceremos todas as batalhas. São Bernardo de Claraval diz assim: são fortes as potências do inferno, mas a oração é mais forte que todos os demônios. São João Crisóstomo, falando sobre a oração, ele diz: nada e ninguém pode deter o homem que reza, porque ele combate com o poder de Deus. Se você parar de rezar, você vai viver uma vida materialista, uma vida de cobiça das coisas alheias. Você vai viver sempre por conta desse mundo imundo, porque está escrito na carta de Tiago, capítulo 4, versículo 4, amigo do mundo, inimigo de Deus. Vamos repetir? Amigo do mundo, inimigo de Deus. Quem não reza será engolido pelo materialismo, pela cobiça, pelas preocupações da vida. Mateus capítulo 6, versículo 34, não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque cada dia tem o seu cuidado. Pelo contrário, buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Padre, o que é buscar o reino de Deus? É estar na sua graça. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, não precisa responder não, mas pergunta aí, você está na graça de Deus? Pergunta aí. Pergunta para a pessoa, você está na graça de Deus? Você está com a consciência tranquila? Você se prepara para receber Jesus na Eucaristia? Não responde, não precisa responder não, só pergunta, você está na graça de Deus? Você está na amizade com Deus? Sua confissão está em dia? Você costuma vir na missa todos os domingos? Você se prepara para receber Jesus na Eucaristia? O centro da sua vida é a missa? O centro da sua vida é Jesus presente no Santíssimo Sacramento? Daí já começa a mostrar tudo o que nós somos, o que nós estamos fazendo nessa vida.
Então, em primeiro lugar, meus irmãos, em primeiríssimo lugar, não é o Padre Braulio que está falando, é Jesus Cristo: buscai em primeiro lugar o reino de Deus. O que significa isso? Estar em estado de graça, estar na amizade com Deus, porque cada semana é uma Páscoa. Essa semana pode ser a última semana da nossa vida, hoje pode ser a última missa da minha vida. Então cada domingo a gente tem que se preparar, e se preparar durante a semana, e se for preciso buscar uma confissão. Salmo 117, versículo 1: louvai o Senhor Deus, porque Ele é bom e eterna é a sua misericórdia. Sabedoria, capítulo 3, versículo 8 e 9: a graça e a misericórdia de Deus são para os seus eleitos. Vamos repetir? A graça e a misericórdia de Deus são para os seus eleitos. Bata no seu peito e diga: eu sou um eleito, eu sou amado, eu sou escolhido pelo céu para habitar a Jerusalém celeste. Eu sou escolhido por Deus para ser um outro Cristo aqui nesta terra. E se eu for um olho grande, se eu for um cobiçador das coisas, o inimigo vai me cegar e me enganar com as coisas materiais, com os bens passageiros desse mundo. Então, se você quer ser um homem de oração, você, em primeiro lugar, uma mulher, um homem, uma mulher, um batizado de oração, você, em primeiro lugar, tem que estar na graça de Deus. Isso significa a confissão em dia. Segundo lugar, vir na missa não relativizando a religião. O que é isso, padre? Explico claramente. O que é o relativismo do cristianismo? O relativismo do cristianismo é o protestantismo, uma igreja sem sacramentos. Diga com o padre: não existe igreja de Jesus Cristo fundada nesta terra sem os 7 sacramentos. Então, infelizmente, por conta do relativismo que está nas fileiras católicas, tem gente que vem na missa, e vem mesmo, mas não faz questão nenhuma de batizar as crianças na tenra infância, não faz questão de casar na igreja com urgência. Tem gente que vem na missa aos domingos, um domingo sim, outro não, ou às vezes até todos os domingos, e não estão preocupados com a comunhão, com a confissão. Diga para a pessoa que está do seu lado: eu vou te dizer o que chama isso. Fala para ele aí. Isso chama-se relativismo religioso, mentalidade protestante, onde eu venho na igreja e não tenho comprometimento com os sacramentos, com a Eucaristia, com uma vida na graça de Deus. Então, se o primeiro inimigo de uma pessoa que quer rezar e quer combater na fé é o materialismo, o segundo é o hedonismo, o terceiro é o relativismo. Isso é um combate. Agora você entende porque a oração é um combate? Porque nós combatemos em primeiro lugar contra a nossa própria fraqueza. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Foi Jesus que disse lá no horto, suando sangue. Mateus 26, versículo 41: orai e vigiai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Orai e vigiai, para não cairdes em tentação, porque o espírito está pronto, ou seja, Deus te ama, Ele quer perdoar os teus pecados, Ele quer sustentar a tua vida, Ele quer restaurar a tua saúde, Ele quer encher o teu coração de paz.
o espírito está pronto, porque a oliveira, bendita oliveira do Pai, Jesus Cristo, foi moído no horto das oliveiras para dar o azeite puro do Espírito Santo, a unção salutar do Espírito Santo, que vai dar a vida àquele que crê. Mas aonde vem tudo isso, Padre? Isso vem com o terço na mão e o joelho no chão. Ai, mas parece que quanto mais eu rezo, mais eu sofro. Parece que quanto mais a gente está na igreja, mais a gente sofre. Parece que quanto mais a gente quer ir para o céu, mais o capeta não dá sossego. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: é isso mesmo, é desse jeito mesmo, por favor. Sinal que você está no caminho certo. São João Maria Vianney diz, já estou terminando, vai acabar. São João Maria Vianney diz assim: o demônio só tenta aqueles que estão no caminho de Deus, porque aqueles que já estão nas garras dele estão tranquilos e calmos nas suas bebedeiras, na sua drogadição, estão tranquilos e calmos no adultério, na pederastia, tranquilos e calmos na idolatria. Parece que eles não têm problemas, diz o Salmo, porque o inimigo de Deus realmente deixa a vida deles bem tranquila para depois levá-los ao inferno. Enquanto o homem de Deus, Eclesiástico capítulo 2, versículo 1, está num grande combate. Se entrares para o serviço do Senhor, prepara a tua alma para a provação. Eclesiástico capítulo 2, versículo 1. Se você está combatendo, se você está sofrendo, se você passa uns perrengue financeiro, é sinal que você está no caminho de Deus. Se você luta com a sua afetividade, com a sua sexualidade, com as carências do coração, é porque você está no caminho de Deus. Tentação muitas vezes é um bom sinal, de Santo Afonso de Ligório. Mas é preciso rezar, porque é através da oração que Deus dá a vitória contra a tentação. Como que Jesus venceu o demônio no deserto? Através da oração. Está escrito: não só de pão viverás, mas de toda a palavra que está na boca de Deus. E Jesus foi citando a palavra de Deus, foi citando a Bíblia para o diabo, e o diabo afastou dele. Se a gente lê a Bíblia, se a gente vem na missa, se a gente ouve uma pregação, se a gente medita, se a gente sereniza o coração, Deus derrama o seu Espírito Santo e fará justiça na tua vida e fará bem depressa. Termino, último ponto, última coisa. Padre, e aquelas novenas que eu fiz, e aqueles pedidos que eu fiz, e aquelas caminhadas que eu fiz para Aparecida do Norte, para Jauru, aquelas caminhadas que eu fiz lá em São Tiago de Compostela, e os santuários que eu visitei, o túmulo dos santos, as graças que eu pedi e não veio, Padre, será que naquele dia o Senhor estava com os ouvidos fechados às minhas preces? 1000 vezes não. O que a gente pede a Deus e a gente não vê receber imediatamente, é porque tem coisas na vida da gente que, se Deus concedesse, ia ter consequências piores no futuro. Tem coisas que parecem boas aos olhos dos homens, mas não tem nada salutar aos olhos de Deus. Padre, e as doenças que a gente carrega nos corpos e pede a Deus o alívio? Meus irmãos, eu vou dizer, não tem ninguém nessa terra mais agraciado do que as pessoas que vivem em união com Deus e são doentes. Nós todos vimos, todos vimos o ministério do Padre Léo, que morreu com 40 e poucos anos, está em processo, graças a Deus, de beatificação. Se Deus quiser, um dia vai ser beato e santo do nosso Brasil, São Léo, se Deus quiser um dia, Santo Padre Léo. O Padre Léo testemunhou para as pessoas que estavam ao redor dele, que quando ele foi acometido por aquela doença, ele ficou muito mais parecido com Jesus, manso, humilde, carinhoso, misericordioso, translúcido. Ofereceu aquele sacrifício dele por todas as pessoas que o ouviam em pregação,
por todos os dependentes que ele cuidou em Betânia. A pessoa que sofre, diz São João Crisóstomo, se vem um pastor protestante e prega e faz um milagre, um padre vem e prega e faz um milagre, um carismático vai, prega e reza e faz um milagre, diz São João Crisóstomo, quando fazemos um milagre, quando somos instrumentos de um milagre, somos devedores de Deus, porque é Deus quem faz. Mas quando o homem sofre, Deus é devedor do homem. Bendito o sofrimento que nos dará a vida eterna. Romanos 8,18. Tenho para mim que os sofrimentos desta vida não têm comparação com a glória que nos será manifestada. Aprendamos com Nossa Senhora a crer em tudo que a igreja crê. Vamos com Nossa Senhora celebrar a Santa Missa, porque em cada Santa Missa está Nossa Senhora, Mãe da Eucaristia, Mãe do Santíssimo Sacramento. Porque a Eucaristia é carne de Jesus, mas é carne de Maria. A Eucaristia é sangue de Jesus, mas é sangue de Maria, porque toda a humanidade de Cristo foi gerada no ventre imaculado de Nossa Senhora. Aprendamos com Nossa Senhora a crer na palavra, como disse Isabel quando ela visitou: bem-aventurada és tu que creste. Vivamos a fé dos apóstolos, celebramos os sacramentos com a Virgem, vamos viver os mandamentos unidos a Nossa Senhora, e ninguém reza mais do que ela. Ninguém tem uma união maior com Deus que a Virgem Maria. E quando nós rezamos o rosário, Nossa Senhora vai nos dando o dom da paz, e aquela oração vocal vai se transformando numa oração mental, numa oração afetiva, numa contemplação, numa divinização. Assim foram os grandes santos. É preciso rezar hoje, amanhã e sempre. E nas crises, Padre, nas noites escuras, é preciso rezar? Mais ainda, mais ainda. Elias teve a sua noite escura. Chegou um dia que Elias sentou lá na beira da árvore e falou: ai meu Deus, não quero saber de mais nada, me tira a vida. Apareceu o anjo, trouxe para ele o pão, a água, disse: Elias, come e bebe, porque ainda tens um longo caminho pela frente. Jeremias um dia disse: maldito o dia que eu nasci, maldito o dia que eu vim nesse mundo. Jó disse: maldito seja o ventre da minha mãe que me trouxe nessa vida. São João Batista, quando foi preso, a fé dele deu uma balançada. Ele pediu para os discípulos lá perguntar para Jesus se ele mesmo era o Messias ou tinha que esperar outro. E o que Jesus disse? Vai dizer a João na prisão que os cegos enxergam, que os surdos ouvem, que os coxos e aleijados recobram as forças, que os mortos ressuscitam, que os endemoniados são libertos, que os pobres, os pequenos recebem a consolação e instrução do Senhor. Os grandes homens e mulheres de fé passaram crises profundas nas suas vidas, na sua existência, mas mesmo na noite, mesmo na aridez, mesmo no luto, Joel capítulo 4, mesmo enfermo, eu sou guerreiro. Veja esse padre, esse testemunho do padre Marlon Múcio. Esse homem está lá sofrendo e você vai ver o rosto dele parece que ele viu Jesus Cristo. Sofre com alegria, sofre com amor. O sofrimento é um presente de Deus que a gente deve acolher quando ele chega, e acolher na oração, porque o sofrimento unido à oração, a oração unida ao oferecimento, é o que nos trouxe a salvação na cruz. Na cruz nós tínhamos um homem que é Deus, que estava sofrendo e rezando e sofrendo. Se você é cristão, você é uma pessoa que reza e sofre. Como diz São João Maria Vianney: dá-me, Senhor, a graça de amar sofrendo e sofrer amando. Isso transforma todas as coisas. Todas as coisas. Ai, padre, eu quero sucesso. Vai para Broadway. Eu quero prosperidade. Eu quero boas notícias.
Quem que quer o céu? Quem quer se aproximar de Jesus? Quem quer fazer a vontade de Deus? É para isso que nós viemos aqui. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória. Nós vamos professar o credo apostólico e essa profissão de fé que é o objeto da nossa fé. Não são os meus interesses materiais, nem os meus interesses dos meus prazeres ou dos meus achismos. Não. O objeto da nossa fé é uma pessoa, Jesus Cristo, e a revelação divina. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Com alegria cantemos o nosso ofertório.